Vai lá, Só ia entrar exatamente na questão dos juros, Josias, que é o seguinte, eu queria saber, bem, as projeções do mercado estão apontando já um aumento nos juros futuros, né? O pessoal está falando de 14,8 na virada do ano. E parte do mercado, inclusive, já está precificando esse aumento de juros. É claro que não é o mercado que define necessariamente a política econômica, é o governo, mas eu queria saber com o senhor que tipo de diálogo estão sendo travados com o Banco Central com relação à questão da taxa de juros. Né? Havia, ou no final do ano passado, uma previsão de que os juros seguiria caindo, mas aí por conta de todos esses elementos que a Denise trouxe, guerra, questões climáticas e tudo isso mais, o pessoal até coloca uma tempestade perfeita no sentido negativo da palavra, pressionando a inflação dos alimentos, pressionando a inflação de combustíveis, né? O que o governo está fazendo dentro das atribuições possíveis para reduzir os juros e se o senhor acredita que vai ser possível pelo menos manter os juros ou tem um novo aumento a caminho? Veja, aqui algumas coisas para pontuar. Primeiro, o juros está sendo pressionado hoje por uma guerra que acontece no Irã, como todos vocês estão dizendo, não como eu ouço muitas vezes de maneira fácil de alguns economistas e de alguns analistas, de que é porque o governo gasta que o juros é alto. No Brasil, historicamente, os juros têm sido alto, algo que é ruim para o país, me incomoda, inclusive em períodos em que a gente fazia superávites altos no país, no governo Fernando Henrique, no governo Lula, e a taxa de juros era 18%, 16%, inclusive maior do que é hoje, em momentos de fiscal forte. Então, primeiro, cabe ao governo esclarecer esse tipo de coisa, a guerra tem causado desarranjos no mundo todo, tudo o que for possível fazer no Brasil para a gente mitigar o impacto da guerra nos preços será feito, a começar por combustíveis, que é o primeiro elemento da nossa cesta de consumo, vamos chamar assim, que está sendo impactado pela guerra. Por isso que hoje tem subvenção, inclusive na gasolina. Nós estamos discutindo subvenção, estendemos a subvenção no diesel, tiramos os tributos do QAV. Tem uma série de coisas sendo feitas e nós vamos renovar isso com cuidado para não virarem medidas que depois a gente não consiga retomar, mas enquanto houver esse efeito da guerra, medidas de combustíveis serão adotadas. Uma outra coisa, a regra fiscal do país, mesmo com o advento da guerra, não foi alterada. Tudo que nós estamos fazendo do lado fiscal para fortalecer essa integração entre a política monetária e a fiscal será feita também. O que eu tenho dito nós vamos cumprir as metas fiscais que nós estabelecemos antes da guerra? Vamos cumprir. Eu não vou usar o argumento de que teve uma guerra, eu tenho que agora fazer uma série de ajudas aos setores da economia, seja num Brasil Soberano 2.0, seja com subsídio ao combustível, que eu vou mudar a minha regra fiscal, ou abrir uma exceção adicional. Nós não vamos fazer isso. Eu sigo como é a regra fiscal e vou bater a meta da regra fiscal. E como é que o senhor vai segurar? E como é que o senhor vai segurar a língua do presidente Lula? Ou ele vai ficar mais calado em relação a isso? Porque o presidente sempre bateu muito nessa história dos juros e o quanto isso vai prejudicar ele. Tanto a inflação alta, juros altos para a disputa eleitoral, né? Como é que o senhor vai convencer o presidente Lula a ficar quieto? Ou ele já foi convencido disso? Não, eu não tenho nenhuma intenção e nem quero convencer o presidente a ficar quieto, ao contrário. O presidente precisa falar. E o incômodo do presidente com a taxa de juros diz muito com o que a Denise falou. É algo que incomoda a população, incomoda os nossos empresários, pequeno empresário. É preciso vocalizar esse tipo de coisa. O papel do ministro da Fazenda, muitas vezes, Fabíola, é como traduzir essa insatisfação, que é também do presidente, e é minha também, e é da população, e é de vocês, como traduzir isso em respostas de gestão. Não adianta também a gente achar que vai responder a questão da taxa de juros com soluções fáceis, como eu ouço muitas vezes no debate público brasileiro. Não, basta o governo parar de gastar. Não é verdade isso, não é assim que funciona. Então o governo tem que tomar cuidado com o seu gasto, fazer um gasto cuidadoso, cumprir regra fiscal, passar a cobrar tributo de quem não pagava, como por exemplo é o caso das bets que a gente já tratou agora, de quem tem dinheiro em fundo offshore, para que a gente vá ganhando no tempo força econômica. Uma economia forte é uma economia que cresce mais do que se espera. É uma economia que permite oferecer ferramentas para a população em momentos difíceis como o que a gente vive. O ministro. E o mais importante aqui, que eu acabei não concluindo, só para concluir o raciocínio, que é uma espécie de chamado aqui, inclusive aos deputados e senadores no Congresso. No momento que a gente vive com guerra no Irã, com nova onda de tarifaço e medidas unilaterais dos Estados Unidos,
é muito importante que a gente não vote pautas com grande impacto fiscal no Congresso. Se a gente tem que ter foco para garantir estabilidade econômica, taxa de juros minimamente dentro do que é civilizado num esforço, a gente aprovar a pauta bomba agora dá mais aso, joga mais lenha nessa fogueira de quem pede juros mais altos, pressiona o Banco Central a aumentar a taxa de juros. Então, um esforço de país, seja do lado do governo, do Ministério da Fazenda, mas também do Congresso Nacional, é devido nesse momento. O senhor levantou a bola. Quais são as bombas que estão lá para explodir? Não, aliás, nesse ponto, emendando até o Josias, uma das pautas é o fim da escala 6x1. Os empresários, já entrevistamos vários deles aqui. Demissão vai rolar de monte, vai ter aumento de custo para o consumidor, aumento de inflação. O fim da escala 6x1 é uma das bandeiras do presidente Lula, né? O que o senhor pensa a respeito do fim da escala 6x1? O governo já fez algum estudo de qual vai ser o impacto econômico do fim da escala 6x1, para o bem e para o mal, né? E como que o senhor pretende trabalhar com esta pauta? Acha que é necessário algum tipo de ajuda às empresas para que elas coloquem o fim da escala 6x1 valendo? Fabílio, eu tenho tratado bastante desse tema. A gente fez vários estudos aqui no Ministério da Fazenda, junto com o IPEA, Ministério do Trabalho, e tem algumas coisas que também vêm dos fatos e a gente precisa reconhecer. Primeiro, todos os setores da economia brasileira, quando você pega os setores primários, secundários e terciários, agronegócio, indústria, serviços em geral, todos esses setores, eles já têm a maioria dos seus empregados na 5x2, na jornada 5x2 e não na 6x1. Então, a maioria da economia brasileira, a cada 10 empregados, 7 já estão na escala 5x2 e 3, uma minoria, segue na escala 6x1. E quem são esses empregados que estão na escala 6x1? São os empregados com menos capacitação, com remuneração mais baixa, são os empregados negros, a maioria de mulheres. Então, há, do meu ponto de vista, uma primeira falta de justiça dentro do mundo do trabalho, entre quem teve oportunidade para se formar, para ter um emprego melhor e ganhar mais, que já está na 5x2, e quem segue tendo que trabalhar mais, ainda que tenha uma remuneração mais baixa, uma condição de trabalho pior. Então, essa desigualdade dentro do mundo de trabalho precisa ser endereçada, por isso que eu sou favorável a 6x1. O impacto, ele vem de várias... O fim da 6x1, né? Não a 6x1 que o senhor falou, sou favorável a 6x1. Isso, desculpa. Com a favorável aprovação da medida que acaba com a 6x1. De fato, tem razão. Vai, então, Josias. Vai, Josias. Josias tem uma última pergunta. Vai lá, Josias. Eu fiquei curioso com as bombas que o ministro mencionou. O que está para explodir no Congresso Nacional? Tem várias coisas que me preocupam, Josias. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu não consigo tratar de todas, mas te dou vários exemplos. Gente, então é um arsenal. É isso. Tem uma discussão na Câmara, por exemplo, sobre ampliar a isenção para entidades religiosas e entidades ligadas a entidades religiosas, que já têm imunidade hoje, mas para fins dos tributos de consumo. Então, tudo que se consumir no entorno das entidades religiosas poderia vir com imunidade. Veja que aqui tem um problema grande de controle, né, de quais serão esses produtos. A gente ofereceu alternativas para limitar, mas o fato é que, se aprovada essa PEC na Câmara, a gente vai ter, na alíquota da reforma tributária, que começa o ano que vem, 1% de aumento do IVA nacional. E veja que esse exemplo da PEC dos templos religiosos, ele é muito didático para o que a gente ofereceu para o país daqui em diante. Normalmente, a discussão sobre um benefício para o setor, em Brasília, se dá assim, não, o setor é muito importante para o país, vamos dar um benefício tributário. E o que a Fazenda sempre diz é, olha, esse benefício tributário ele vai custar para o resto do país, ou em inflação para os consumidores, ou em mais tributo para quem está pagando, ou em taxa de juros. A reforma tributária vai permitir a gente evidenciar isso. Nenhuma discussão sobre benefício fiscal ela vai se dar isolada no governo hoje e no Congresso. Então, é o caso da PEC dos templos religiosos. Se aprovar mais benefício nesse caso, nós vamos ter todo mundo do país pagando 1% a mais no nosso IVA a partir do ano que vem. É muito grave. No Senado Federal, nós estamos discutindo renegociação de dívidas rurais. Mais uma vez, sendo muito aberto à política aqui no Ministério da Fazenda, eu fiz inúmeras conversas com senadores, nós chegamos a um bom texto de comum acordo, que limitaria muito o impacto fiscal. Fato é que na Comissão de Assuntos Econômicos foi aprovado um texto
que gera um impacto fiscal de até 800 bilhões nos próximos 10 anos, o que é algo impensável para o país e certamente vai virar narrativa e instrumento correto para quem defende que os juros têm que aumentar, que o Banco Central tem que dar uma providência, dar uma resposta a isso, pode causar. Então, eu estou te dando 2 exemplos aqui, um do Senado, um da Câmara, mas são inúmeros outros exemplos, aumento de teto. Isso não pode acontecer, também teria um impacto de 50 bi nos próximos anos. De fato, todas essas medidas que estão em tramitação e teriam impacto, podem tornar o país ingovernável a partir do próximo mandato. Dario, eu sei que você vai ficar bravo Eita. comigo, porque você tem reunião agora que eu acho que provavelmente importante, mas uma coisa muito rápida que eu tinha que te perguntar. Existe alguma... Tem surgido rumores de estudos, de pesquisas, de análise a respeito da desvinculação da aposentadoria e de benefícios previdenciários do salário mínimo? De tempos em tempos surgem esses rumores de que isso está sendo estudado, que isso está sendo analisado. O governo está estudando isso, não? Não estamos estudando isso. Agora, veja, Sakamoto, esse é um debate que o mercado mesmo, tem várias projeções, estudos do mercado que circulam, eu recebo. Mas só para deixar claro, nós não estamos discutindo isso, apesar de ser um tema que o mercado discute muito, é um dos temas favoritos do mercado.